Tiranossauro Rex é objetivamente o animal pré-histórico mais famoso conhecido pela ciência. Popular entre pesquisadores, entusiastas da paleontologia, crianças e a mídia em geral. O que torna este dinossauro tão popular e conhecido é, sem dúvida, sua reputação lendária como um colossal predador de topo. Os humanos se impressionam com animais grandes e poderosos, e o tiranossauro se encaixa nessa descrição. Certamente, porém, o Tyrannosaurus deve ter sido cauteloso com algumas coisas na vida. Nem todas as caçadas correm bem e a formação Hell Creek era, em vida, um lugar muito perigoso para se estar. No vídeo de hoje, vamos dar uma olhada nos animais que viveram ao lado do Tyrannosaurus Rex, que podem ter feito ele parar em seu caminho. Os animais que vamos conhecer hoje são aqueles que seriam capazes de infligir sérios danos a um Tyrannosaurus Rex caçador, ou aqueles que, em estágios anteriores da vida, podem ter caçado oportunisticamente o próprio rei dos dinossauros. Junte-se a nós enquanto voltamos para Hell Creek para conhecer os animais pré-históricos que até mesmo o poderoso Tyrannosaurus temia. Triceratops é sinônimo de Tyrannosaurus Rex. Frequentemente retratado como a principal fonte de alimento do animal, os dois dinossauros geralmente são mostrados em batalha um contra o outro, o predador tentando contornar o imenso peso e os chifres afiados do herbívoro para encontrar um ponto para atacar. Embora seja verdade que o Tyrannosaurus Rex se alimentava de Triceratops e que os Triceratops eram certamente numerosos o suficiente em Hell Creek para sustentar um predador tão massivo quanto o Tyrannosaurus, é certo que nem toda caça terminava em sucesso para o terópode. Os Triceratops estavam entre os maiores dinossauros da formação Hell Creek, capazes de atingir um comprimento de cerca de 8 a 9 metros e pesar até 10 toneladas métricas. Para referência, um elefante africano, um animal que é considerado grande demais para ter qualquer predador natural hoje, mede em média 4 metros de comprimento e pesa cerca de 6 toneladas. Esse dinossauro era realmente enorme e tinha uma grande massa muscular. Então considere que o Triceratops estava armado não com um, mas com 3 chifres em sua testa e focinho, mais do que capaz de se defender contra um atacante. Um animal deste tamanho e estrutura sem chifres teria sido mais do que capaz de oferecer resistência, mas o Triceratops era de fato um dos animais mais poderosos de sua época. Os chifres do Triceratops eram usados principalmente para lutar com rivais e impressionar membros do sexo oposto para direitos de acasalamento, mas quase certamente entravam em jogo até certo ponto quando o animal era encurralado por um predador ou em extrema necessidade de se defender. Embora os chifres fossem surpreendentemente delicados, há poucas razões para acreditar que um Triceratops angustiado, quando cercado por um Tyrannosaurus faminto, não faria o máximo uso das armas que possuía. Os cervos demonstram esse comportamento hoje com seus chifres. Quando encurralados ou se sentindo particularmente ameaçados, cervos podem reagir com seus chifres, mesmo que a defesa não seja o objetivo principal. Faz sentido, então, que quando um tiranossauro decidia caçar um tricerátopo, ele precisava elaborar uma estratégia, confiando em técnicas de emboscada em vez de velocidade. Se o predador se encontrasse em desvantagem numérica, há uma boa chance de que ele evitaria esse cenário potencialmente mortal por completo, e talvez fosse enfrentar algo um pouco mais gerenciável. Anquilossauro, o grande herbívoro fortemente blindado de Hell Creek que estava armado com um pesado porrete na cauda, pode ser colocado em uma categoria similar ao tricerátopo. Estudos sobre outro gênero de anquilossauro, Zoo, mostram que os animais preferiam usar seus clubes ósseos na cauda para atacar uns aos outros quando competiam por direitos de acasalamento e território, levando os cientistas a acreditar que sua função principal não era se defender contra predadores.
Os mecanismos e a logística do uso de tal arma foram estudados extensivamente por paleontólogos e acredita-se que essas ferramentas teriam sido mais eficazes para duelar do que para se defender. Dito isto, alguns anquilossauros eram capazes de gerar uma força imensa com suas caudas, e acredita-se que alguns poderiam quebrar ossos. Existe uma chance, já que a pesquisa ainda está em andamento sobre como exatamente esses dinossauros usavam suas caudas, de que o anquilossauro usava sua cauda como uma ferramenta defensiva contra o tiranossauro. Tais interações têm sido retratadas há muito tempo na paleoarte, e é apenas recentemente que os cientistas começaram a questioná-las. Mas um anquilossauro particularmente ameaçado ou encurralado pode ter optado por usar sua pesada artilharia contra as pernas, cabeça ou flancos de um tiranossauro atacante, marcando potencialmente um fim precoce para sua caçada. Mesmo que o anquilossauro não usasse sua cauda em forma de clava como uma ferramenta defensiva para afastar um tiranossauro faminto, sua armadura pode ter sido suficiente para desencorajar o predador. Enquanto um tiranossauro rex poderia facilmente cortar através dos pontos fracos do anquilossauro, teria poucas chances onde a armadura era mais espessa ao longo do lado dorsal do animal. Um tiranossauro precisaria ter sido altamente preciso e ágil se fosse virar um anquilossauro antes que ele conseguisse entrar em uma postura defensiva, o que, a menos que o animal estivesse particularmente faminto, pode não ter valido o incômodo. Como era com o Triceratops, talvez o tiranossauro se encontrasse em algumas situações que poderiam ter sido um pouco arriscadas demais. De longe, o maior dinossauro da formação Hell Creek era o Alamosaurus sanjuanensis, um enorme sauropoda saltosaurídeo que era capaz de crescer até um imenso comprimento de 26 metros. Este titanossauro de pescoço longo é um dos animais geralmente menos conhecidos que viveram ao lado do Tiranossauro Rex, e é improvável que um adulto totalmente crescido fosse muito ameaçado pelo carnívoro, especialmente se estivesse viajando como parte de um rebanho. Para um, até mesmo um Alamosaurus adulto superaria em tamanho até mesmo os maiores espécimes de Tiranossauro Rex, que precisariam estar muito bem preparados para a difícil luta que teriam pela frente, caso escolhessem atacar. A principal arma do Alamosaurus nesta luta hipotética contra um tiranossauro faminto teria sido seu peso, todos os 38 toneladas métricas dele. Aproveitando ao máximo os músculos em seu corpo imenso, o saurópode literalmente seria capaz de jogar seu peso ao redor, atacando o terópode atacante com membros semelhantes a pás, um pescoço imenso e, uma vez que o atacante estivesse no chão, um pisoteamento muito doloroso. A pesquisa ainda está em andamento para ver se grandes saurópodes como o Alamosaurus poderiam se levantar sobre as patas traseiras. Se eles pudessem, o Alamosaurus teria uma chance ainda maior de vencer seu adversário, levantando e abaixando seus membros anteriores ao mesmo tempo para potencialmente pisar no Tyrannosaurus. Por outro lado, jovens, velhos ou Alamosaurus feridos poderiam ter sido uma refeição potencialmente farta para um Tyrannosaurus faminto. Tanta carne poderia alimentar de forma confiável vários Tyrannosaurus de uma vez, mas tais oportunidades, sem dúvida, eram efêmeras. Chegando ao nosso primeiro terópode na lista de hoje, encontramos o Dakotaraptor, um dos maiores dromeossauros e que viveu ao lado do Tyrannosaurus na formação Hell Creek. O Dakotaraptor era um dromeossauro muito mais robusto do que seus primos distantes, como o Velociraptor e o Atrociraptor, e por isso acredita-se que ele dependia de seu peso e força, ao invés de velocidade e agilidade, para derrubar suas presas. Os Dakotaraptores adultos podem ter competido com o Tyrannosaurus Rex pela mesma presa, o que, se verdadeiro, pode ter levado as duas espécies a um conflito direto quando os tempos eram difíceis. No entanto, como se sairiam tiranossauros em combate com esses dromeossauros incomumente grandes? Contra um, não haveria dúvidas de que o Tyrannosaurus venceria.
Seu tamanho superior e força de mordida provavelmente dominariam o dromeossauro antes que ele pudesse dar um chute bem colocado na pele do predador de topo. No entanto, há muita discussão em andamento sobre se os dromeossauros viviam e caçavam em grupos, um clichê que tem sido extremamente popular na mídia de paleontologia ao longo dos anos. Se isso se confirmasse e os indivíduos do Dakotaraptor realmente se unissem para caçar como parte de um grupo, as chances seriam um pouco mais favoráveis ao dromeossauro. Um raptor teria sido fácil, mas 3 ou 4. Esses eram animais muito grandes, mesmo para os padrões pré-históricos, e cada Dakotaraptor teria sido equipado com garras afiadas, semelhantes a foices, no final de seus membros posteriores e dentes afiados e rasgadores em suas bocas. Eles teriam sido mais velozes que o Tyrannosaurus, ainda que não fossem feitos para velocidade, e poderiam tê-lo dominado rapidamente se houvesse membros suficientes do bando. Obviamente, essa teoria depende de outras teorias serem verdadeiras. É provável que apenas um Tyrannosaurus desesperado enfrentaria mais de um Dakotaraptor neste cenário, pois não seria sábio se envolver com outros animais grandes que são quase igualmente eficientes na caça. Só o tempo dirá se essa era mesmo uma opção considerável, no entanto. Infelizmente, simplesmente ser da mesma espécie que outro animal não te torna seguro dele quando está desesperado e com fome. Acredita-se que vários gêneros de dinossauros tenham exibido tendências canibais quando os tempos eram difíceis, e acredita-se que o Tyrannosaurus rex não tenha sido uma exceção. Os Tyrannosaurus rex juvenis não tinham uma vida fácil. Ao redor deles havia animais que os viam como presas potenciais, e especialmente quando deixavam seus pais para se aventurar sozinhos no mundo, eles eram vulneráveis. Potencialmente, o animal mais perigoso para um pequeno Tyrannosaurus rex seria um grande Tyrannosaurus rex, um dos predadores de topo mais bem adaptados que o mundo já viu, vivendo bem na sua porta. Se um Tyrannosaurus totalmente crescido estivesse com fome suficiente e apresentado com a opção, não há dúvida de que um jovem membro da espécie teria feito uma refeição adequada. Por mais chocante que isso possa ser, esse é um comportamento relativamente comum no reino animal. Na verdade, em dinossauros isso é conhecido fora do gênero Tyrannosaurus. Majungasauro, o grande terópode de Madagascar, é conhecido por ter comido seus próprios parentes. E este comportamento é ainda mais comum hoje em dia. Leões, louva a Deus, algumas espécies de aranhas, ursos polares e até chimpanzés, nossos parentes mais próximos, praticam tais atos. Para um jovem Tyrannosaurus, teria sido a maneira mais cruel de partir. Então, essa foi uma lista dos animais que teriam feito até o poderoso Tyrannosaurus rex pensar 2 vezes no meio do planejamento de uma caçada. É importante lembrar que o Tyrannosaurus era um animal com uma dieta muito diversificada e quase todas as caçadas poderiam e teriam ocorrido de maneira diferente. Embora alguns animais fossem objetivamente mais fáceis de abater do que outros, algumas caçadas de tricerátops, por exemplo, podem ter sido muito mais fáceis do que outras, algumas das quais foram sem dúvida fatais. O antigo mundo natural era tão complexo quanto o que encontramos hoje, e ainda temos muito a aprender sobre ele.